Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus, os amigos da internet. Também queremos saudar você, boa noite. Que bom que você veio hoje também. Queremos dizer que estamos felizes, nossa igreja que está feliz de estar junto com você, onde você está, seja na sua casa, local de trabalho, carro, na rua, onde você estiver. Estamos felizes de ter a sua companhia. Tá legal? Muito bem-vindo conosco, fique ligado aí, porque nós teremos nessa noite mais um estudo da Palavra de Deus que vai enriquecer nosso conhecimento da Bíblia e enriquecer também a nossa experiência com Deus. Irmãos, que bom, né, estarmos aqui na igreja no primeiro dia da semana. Isso é um privilégio, não é? Eu tenho certeza que Deus ele se sente feliz ao nos ver a todos aqui. Mas eu acho que a felicidade maior é nossa de estar nesse lugar aqui, tão abençoado por Deus, nos enchendo da palavra, nos enchendo de coisas boas. Tudo bem que alguns preferem ficar assistindo o Fantástico, mas você abre um telejornal, só falta sair sangue da TV, né? Porque é só notícia ruim, é só violência, morte, coisas difíceis. E aí você vem aqui na igreja, e aqui na igreja você recebe a bênção da palavra de Deus. Você recebe a preciosidade que é a palavra de Deus. E isso lhe enche de coragem, lhe enche de vontade, lhe enche do Espírito para que você possa viver a sua vida melhor e mais feliz. Não é uma bênção, está aqui? Quantos acham que é uma bênção? Digam amém. Você em casa, eu não ouvi você falar. A câmera em mim aqui. Aqui, chega mais perto. Chega mais perto. Dá o zoom aí. Diz na sua casa se você acha que é uma bênção estar nesse canal aqui agora. Eu quero que aí de onde você está, você diga agora amém. Consegui ouvir você. Consegui ouvir você. Deus ouviu, né? Eu estou brincando, é claro que eu não ouvi. Mas que bom que você disse amém. Que bom é estar com você. E que bom estarmos juntos aqui, meus irmãos. Lembrando que nossos cultos aqui de domingo sempre são 19h30, um pouquinho mais cedo, para que você também retorne mais cedo para casa. É bom rever alguns que estão aí, já vimos ontem, estava já com saudade da doutora Gleice, é bom lhe ver, querida, gosto de você, bastante. Ontem já estava aqui, né? Mas não pude lhe cumprimentar, e hoje estou fazendo em público aqui, né? É bom ver os amigos, acho que os demais, a gente já estamos assim, frequentes há um bom tempo. Você sabe, irmãos, que eu quero dar uma palavra com vocês sobre essa questão da pandemia, do resguardo. A gente tem muito respeito por quem está em resguardo, tá? Eu acho que quem optou por se resguardar, esta pessoa tem meu respeito. Existem aqueles que entendem que podem sair e devem ir à igreja também tem meu respeito. Então cada pessoa decide. Nós aqui na nossa igreja fizemos um investimento muito grande na internet para poder colocar a mensagem, né, às pessoas que ainda estão neste resguardo. E eu queria dizer que todas têm meu respeito, e eu sei que quando for possível estarão aqui na igreja novamente. E alguns estão assim, né, vindo, tendo os cuidados pessoais, e eu queria reforçar isso também. Nós não podemos nos descuidar, irmãos, da máscara, do álcool gel, porque nós não queremos ver ninguém doente. Nós cremos que os cuidados pessoais, o distanciamento são eficazes. A ciência nos diz isso, né? Mas nós não podemos abrir mão dos cuidados, porque a nossa tendência é relaxar com isso. Então a gente insiste que os irmãos se cuidem, não só aqui na nossa igreja, mas em todos os lugares que estiverem, porque nós queremos ver todos bem até que isso tudo passe, tá bom? Bom, essas são umas palavras assim de animosidade, sabe por quê? Porque eu estou muito animado. Ontem, que nós tivemos aqui nessa igreja, né? O Tiago é outro que faz acho que uma semana que eu não via. Tudo bem, Tiago? Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja uma festa maravilhosa ontem à noite, não foi? Maravilhosa. Tivemos aqui louvores maravilhosos, foi emocionante. Eu terminei aqui, não sei como eu consegui falar no final, porque eu estava emocionado de ver tanta bênção. E hoje eu continuo com a animosidade, né? Da mesma maneira. Por isso que vocês estão me vendo todo alegre aqui, né? Falante. Mas agora nós vamos entrar sim no estudo da palavra. Para isso aqui viemos. Então pegue sua Bíblia aí. Tome a Bíblia nas mãos.
Vamos estudar a palavra de Deus e eu quero falar hoje de um tema que eu sei que vai mexer com você. Mas é um tema que também vai lhe ajudar a mudar a sua visão sobre situações e pessoas. Depois de hoje, se você entender, e vamos mudar, né? Se eu for capaz de transmitir a você aquilo que eu quero, através da palavra, não de mim, você vai ver que você vai mudar o seu modo de olhar para certas situações e também para certas pessoas. Porque o que nós vamos estudar hoje aqui são sobre as consequências do pecado. Eu vou fazer um sermão aqui hoje, irmãos. Ontem nós discutimos um pouco desse assunto na nossa classe de escola sabatina, que é a classe 6, está aqui meu professor, que é o irmão Neuci. Discutimos um pouco desse tema, ele vai lembrar. Nós discutimos Gênesis 3, verso 15, ontem na classe. E eu quero convidá-lo a abrir neste livro. Gênesis 3, verso 15. Nós vamos tratar desse texto, que ele é um texto muito rico. Dá para fazer um sermão inteiro só sobre esse texto. E você vai entender nesse estudo aqui que algumas coisas sobre consequências do pecado. Como você sabe, irmãos, o livro de Gênesis é o livro mais lido pelos crentes, né? Porque a gente começa o ano bíblico todo ano, né? E lê o livro de Gênesis inteiro e chega em Êxodo, a gente já está desanimando, né? Então, pelo menos Gênesis a gente lê todo ano. Então é um livro bem conhecido. E essa história aqui, ela é uma história conhecida. Que é a história de quando entrou o pecado, né? Quando Deus criou o homem, Deus criou as coisas. E depois entrou a história do pecado. Quando Adão e Eva, eles tomaram um fruto. Muitos dizem por aí que era uma maçã. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver com a maçã. Foi um fruto, era um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eles não podiam comer. E eles comeram. E a desobediência a Deus os levou a uma condição de pecado, uma condição de rebeldia, de afastamento de Deus. E o pecado, irmãos, é algo complexo. Porque existe a natureza pecaminosa, existe o pecado voluntário, existe o pecado involuntário, existe o pecado da rebeldia. Para você ter uma ideia, no grego, no hebraico, existem pelo menos aí umas 6 ou 7 palavras para definir pecado. No português só tem uma. Então o conceito de pecado na Bíblia ele é complexo. Mas eu vou tentar extrair aqui um pouquinho de uma nuance aqui dessa coisa ampla que é a discussão sobre o pecado e as suas consequências. Então Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva pecaram, Deus foi ao jardim. E ao chegar no jardim, a viração do dia, Deus fez aquela perguntinha a Adão e Eva. Que pergunta ele fez? Onde estás? Deus queria saber onde eles estavam. Mas a pergunta não era geográfica. Era uma pergunta que se dirigia ao caráter, à moral. Onde vocês estão? Ou seja, por que estão longe de mim? Por que estão longe de mim? E quando Deus faz essa pergunta, ele começa então a conversar com Adão e Eva. E ele fala algumas coisas. E uma das coisas que ele fala é esse texto aqui de Gênesis 3,15. Onde Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ele conversa ali com Adão, Deus ele conversa com Eva. E Deus ele começa a falar das consequências do pecado. Então vejam, irmãos, a primeira consequência do pecado, essa parte da Bíblia aqui, ela tem uma aplicação literal, uma aplicação física. Porque Deus disse assim para Eva: Eva, a partir de hoje, você dará à luz, mas você terá dores de parto. É isso que Deus disse para Eva. E de fato isso aconteceu ou não? Sim. Há um sofrimento quando a mulher vai dar à luz. O plano de Deus, quando Eva e Adão tivessem filhos, era que não houvesse nenhum sofrimento. Mas agora há um sofrimento, a medicina atenuou esse problema, mas há um sofrimento natural da mulher ao dar à luz, as dores de parto. Bom, isso é a consequência literal. Deus também disse para Adão assim: Adão, do suor do teu rosto comerás
o pão. Foi outra consequência do pecado, que também é literal. Por que é literal? Porque, afinal de contas, o trabalho se tornou cansativo para o homem. O trabalho, na verdade, ele é uma bênção para nós. Ele é uma bênção para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós nos cansamos. E, às vezes, nos estressamos. Quando Deus criou Adão e Eva, não havia o cansaço do trabalho. Não havia isso. Não tínhamos isso. E agora o homem passou a se cansar. Essas foram as consequências literais. E Deus chamou a serpente. Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Mas antes Deus disse assim à serpente: serpente, você rastejará. Porque na época Deus criou a serpente um animal diferente. Era um animal que não rastejava. Mas a partir de agora, a serpente, ela começou a rastejar. Mais uma consequência literal do pecado. Mas essa consequência não ficou só nisso. Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora nesse texto aqui você tem a consequência simbólica e a consequência profética. Qual é a consequência profética? A consequência do pecado de Adão e Eva profética é que um dia viria o descendente da mulher. Vocês perceberam o texto? A palavra zerá é a palavra semente em hebraico. Então diz assim: mulher, haverá uma descendência, um descendente teu. E esse descendente é Jesus Cristo. Então ali quando diz que o descendente pisará a cabeça da serpente, está falando de Jesus Cristo. Então Deus estava dizendo assim, profeticamente dizendo: um dia nascerá o descendente de uma mulher, e o descendente dessa mulher, ele pisará a cabeça da serpente. Estava profetizando que um dia a obra de Satanás terminaria, porque Cristo viria e Cristo terminaria com o reino das trevas, ao vencer o diabo morrendo na cruz. Por isso, a ferida no calcanhar. Porque o descendente da mulher seria ferido pelo diabo, mas ele venceria o diabo pisando na sua cabeça. Isso aconteceu ou não aconteceu? Profecia. Então você teve consequências literais, as dores de parto, o homem suando para trabalhar, cansando para trabalhar, homem e mulher, né? Homem no sentido de humanidade. E você teve também a serpente rastejando. Agora você teve a consequência profética, que era o descendente da mulher pisando a cabeça da serpente, Jesus Cristo, que pisou a cabeça de Satanás, destruiu a obra de Satanás na cruz. E você teria a serpente mordendo o calcanhar do descendente, que foi quando o inimigo feriu Cristo através do Calvário e da cruz. Profecia, se cumpriu. Mas agora você tem um terceiro momento aqui, vamos colocar assim, que é o simbolismo. Não é profecia, não é literal, é simbólico. O que é o simbolismo? O simbolismo é que haveria, queridos, um grande conflito envolvendo o ser humano. De um lado, a mulher, a esta altura, arrependida dos seus pecados. A esta altura, vendo toda a besteira que tinha feito ao desobedecer a Deus. E de outro lado, a serpente, representando o diabo, a maldade. Então o que Deus estava dizendo aqui dessa inimizade, perceberam a palavra? Versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher. Sabe o que Deus estava dizendo? Que haveria um grande conflito que envolveria a mulher de um lado, que representa a igreja, simbolismo, representa a igreja. Sim ou não? O que significa mulher em profecia? Igreja. De um lado estaria a igreja, o povo de Deus. De outro lado estaria a serpente. E haveria uma inimizade, ou seja, haveria um grande conflito entre esses dois grupos opostos. O grupo dos seguidores da mulher, da igreja, e o grupo dos seguidores da serpente. Porque se a mulher tem uma descendência, Satanás também tem uma descendência. Se a mulher tem seguidores, Satanás também tem seguidores. E há um conflito que envolve todos nós. Todos nós, irmãos, estamos envolvidos num conflito entre o bem e o mal. E sabe aquele mal que aquela pessoa te faz? Sabe aquela pessoa que te persegue?
Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que te demitiu do trabalho por maldade, por inveja, por ciúme? Sabe aquela pessoa que roubou alguma coisa enquanto você caminhava na rua? Muitas vezes essa pessoa fez isso não por ela mesma, mas é quem está por trás dela. Quem está por trás dela. E eu queria que a partir de hoje, por isso que eu falei no início que isso ia mudar o seu modo de ver as coisas. A partir de hoje, quando alguém te perseguir, quando alguém fizer algum mal contra você, quando alguém pisar nos seus calos, tente olhar quem está por trás dessa pessoa. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz assim: orai pelos seus inimigos e pelos que vos perseguem. Porque não é a pessoa, é quem está por trás dela. Pois todos nós estamos envolvidos num conflito entre o bem e o mal. E esse conflito entre o bem e o mal, quando as pessoas cultivam no seu coração orgulho, vaidades, pecados, o inimigo se apodera delas e usa essas pessoas para fazer o mal. Mas não é a pessoa, é o inimigo por trás dela. Paulo não disse que a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades. Contra as potestades. Mas o Senhor Jesus nos disse assim: orem pelos vossos inimigos e pelas pessoas que vos perseguem, porque não são elas, mas sim é o inimigo por trás delas. Quando Pedro disse para Cristo: Senhor, compadece-te de ti mesmo. Cristo estava falando da cruz, da sua missão. Cristo estava dizendo assim: eu vim para morrer e para salvar o ser humano. Aí Pedro disse: Senhor, compadece, tenha pena de ti mesmo, não é para tanto, Senhor. Não é para tanto. O que disse Jesus a Pedro? Arreda Satanás. Jesus viu além, tinha um desenho, né? A visão além do alcance. Jesus viu além de Pedro, quem estava por trás. E nós temos que aprender a ver isso, para que não tenhamos inimigos, para que não fiquemos magoados contra pessoas, mas para que entendamos que às vezes o inimigo ele usa as pessoas. E temos que orar por elas. Porque o inimigo não se combate falando, fazendo ou dizendo. O inimigo só se combate com jejum e oração. Por isso que eu estou dizendo que vai mudar o seu modo de ver as coisas. Se você conseguir enxergar além daquilo que acontece diante dos seus olhos. E aí, irmãos? Firmes aí? Posso continuar? São as coisas espirituais, irmãos. Elas são assim. Elas mexem conosco. Os nossos relacionamentos com a nossa vida. Esse conflito envolve nós. Geralmente a gente fala do outro, né? Mas será que em algum momento eu não estou cultivando no meu coração coisas que possam permitir que o inimigo também me use? Sabe por que existe a Santa Ceia? Santa Ceia, se você ler lá 1 Coríntios 11, você vai ler coisas, eu não vou abrir a Bíblia aqui agora, mas você vai ler uma das partezinhas lá, bem escondidinha. Diz que nós temos que examinar o coração. E nós temos que fazer isto, queridos. Examinar o nosso coração. Para ver se não tem uma portinha aberta pela qual o inimigo possa entrar e fazer um verdadeiro estrago na nossa vida e na vida de pessoas através de nós. Então nós temos que fazer sempre uma avaliação do nosso coração para fecharmos as portas e as janelas para que o inimigo não entre. E não nos influencie e não consiga nos usar. Então a mensagem de Deus nunca é para o outro, sempre é para mim. Sempre é, Deus fala para mim. Se o inimigo conseguiu usar Pedro, que estava do lado de Jesus, coitado do José. O José é pecador, muito mais que Pedro. Nós temos que cuidar, irmãos, para que o inimigo não ache morada na nossa vida. Eu falava outro dia com a minha esposa. Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha casa, bem engraçada. Ainda bem que minha esposa não está aqui, porque quando eu vou falar de experiências nossas, ela me dá um olhar assim que eu já entendo tudo, sabe? Que não é para falar. Mas eu gosto de contar experiências.
E a minha esposa, essa semana, faz um mês, ela começou com uma ideia assim: amor, porque eu preciso comprar umas camas baú lá para nossa casa. Porque eu tenho umas coisas lá que eu tenho que guardar nessas camas baú que eu não tenho onde guardar. E eu comecei a tentar descobrir que coisas eram essas, né? Ela não me falava que coisas eram essas. Não, mas é porque a gente mora em apartamento, é um apartamento pequeno. A gente mora em apartamento, eu quero essas camas baú, porque elas erguem, né? Vocês têm, não? Ah, vocês têm, né? Então, elas erguem sim, e aí você pode guardar ali as coisas dentro. Eu digo, mas criatura, que coisas que você quer guardar? Ela não falava. Eita. Aí, enfim, foi lá na internet, né? Ela tem o salário dela, mas a gente combina as coisas. Eu disse, por mim, você quer comprar, vai lá, né? Financia aí e compra. E ela foi comprar. Aí atrasou a entrega. Mas enfim, depois que ela ligou lá e chegaram, né, as camas. Então era para o quarto do meu filho, ela comprou uma cama de casal, para a nossa não, e comprou para o quarto do meu outro filho também. Um está aí, sabe o que eu estou falando. Bom, aí eu não estava em casa, e ela fez toda a arrumação, os rapazes montaram lá a tal da cama baú, ela fez toda a arrumação. E aí eu cheguei em casa e eu vi que tinha algo diferente, e ela lá para o quarto. E eu fui olhar o que era tal da... que tanto ela queria guardar na cama baú. E eu levantei a cama baú. E eu achei assim, vai ter muito travesseiro aqui, muita coberta, né? Muita coisa assim. E eu olhei a cama baú e ela tinha lá guardado os sapatos de 1999 até hoje. Todo cheio de sapato, salto alto, de toda sorte, toda espécie, assim, tinha lá, né? E eu entendi qual era a vontade dela, coitadinha. Minha esposa não é de ficar comprando muita coisa, mas ela é econômica, mas ela ganha muito presente, e ela não desfaz o que ela ganha. Então ela guardou lá naquelas camas lá um monte de sapato, uma coisa. Eu tenho a foto, um dia eu mostro para vocês. Pena não ter trazido aqui, senão mostrar. Mas eu cheguei a tirar foto, né? Porque eu tenho 3. Eu tenho um, esse aqui para vir na igreja pregar para vocês, um outro para andar na rua e um tênis. Aí o do futebol tem que ter também. O Marcos também. Mas as mulheres têm milhares assim, né? E era tudo de salto, assim. Por que eu estou contando isso para vocês? Sabe por quê, irmãos, que muitas vezes o inimigo acha morada na nossa vida? Muitas vezes é por causa do tamanho do salto. Eu vi uma frase de um ancião aqui da igreja. Ele disse assim, né? Que quanto maior a vaidade, maior é a sensibilidade. Essa frase me causou um impacto, assim, porque é uma tremenda verdade. Nós temos que cuidar, irmãos, para a nossa vida não se tornar uma vida de salto alto. Você sabe o que significa salto alto, né? O que é essa? É uma vida com orgulho, onde você começa a se achar bom ou boa, ou você começa a se envaidecer, ou você começa a se achar melhor do que alguém. Deus não espera de nós essas coisas, porque isto começou com Satanás no céu, quando Satanás disse que queria colocar o trono dele acima do trono de quem? Acima do trono de Deus. Colocarei o meu trono acima do teu trono, Senhor. E Deus, irmãos, diz para nós, andem em humildade na minha presença. É isso que Deus diz. Eu lembro de uma situação. Desde que eu entrei para a igreja, que eu me tornei cristão, eu tive que largar um emprego que eu tinha. Que bênção, porque eu só trabalhava e não recebia. E eu fui trabalhar na colportagem. Eu posso dizer a vocês, irmãos, que todos os anos que eu fui da colportagem, eu só tive sucesso. Só sucesso, era bênção, bênção, bênção. E eu posso dizer para vocês que em algum momento, alguma coisa entrou no meu coração que não deveria entrar. Alguma coisa do tipo assim, você consegue, você é bom, você tem sucesso. Ter sucesso é bom. É bom ter sucesso, é gostoso ter sucesso. Mas você tem que atribuir a Deus e andar em humildade. Andar em humildade. E é por isso que o dinheiro é uma das coisas mais perigosas para a perdição de uma pessoa. Não quer dizer que as pessoas ricas, elas não vão para o céu. É claro que vão, vai ter muito rico no céu. Lá todos seremos ricos, na verdade. Quem é que não quer ter uma mansão e pisar em ruas de ouro?
Todo mundo vai ser rico. Mas eu posso dizer a você que o dinheiro, Jesus Cristo disse assim, que é muito difícil alguém que tem muito dinheiro entrar no reino de Deus, porque essas coisas nos tornam orgulhosos e vaidosos. E às vezes é melhor não ter. É melhor você viver uma vida tranquilinha do que ter muito e acabar se perdendo no meio do caminho. Então nós temos que cuidar, queridos, com um salto alto. Temos que cuidar com aquilo que entra no coração. E quando eu comecei a achar que eu era um homem de sucesso, irmãos, Deus me puxou o tapete de um jeito, que eu tomei um tombo de um jeito, que eu aprendi a lição. Andar em humildade na presença do Senhor. Andar em humildade na presença de Deus. Há um grande conflito que nos envolve. Todos nós. Não há ninguém mais... não há ninguém menos alvo do que o outro, entende? O grande conflito entre Deus e Satanás envolve a mim, envolve você, envolve o pastor Ayrton Keller, envolve o pastor Ted Wilson, lá, presidente da Associação Geral, envolve você da internet, envolve todos nós aqui. E a vitória, irmãos, que Deus nos oferece é a vitória que só pode ser conquistada se nós esvaziarmos o nosso coração dessas coisas e permitirmos que Cristo viva em nós. Só assim podemos vencer. Porque a vitória contra o mal, nós sozinhos não temos forças contra o mal. A vitória contra o mal, irmão, já foi ganha no Calvário pelo descendente da mulher. E o descendente da mulher, ele oferece essa vitória a nós, mas ele tem que viver em nós. Ele tem que viver na nossa vida. Caso contrário, nós vamos perder. Caso contrário, nós vamos perder. Agora eu quero terminar aqui falando um pouco mais assim sobre esse tema. Sabe que há uma situação injusta. Há uma situação injusta quando as pessoas dizem assim, não sei se você já ouviu isso aí, mas você não é crente? Por que você está... Digamos assim que você passou um farol vermelho, dirigindo lá. Aí alguém te viu passar o farol vermelho. E aí o sinal, vamos falar o gauchês, né? A sinaleira, passou a sinaleira vermelha. Aí alguém te viu. E aí o seu vizinho te viu. Aí o seu vizinho diz assim, poxa, você passou a sinaleira vermelha, mas você não é crente, você não é da igreja. Como se cristão fosse perfeito. A gente busca fazer o melhor eticamente, através dos mandamentos, mas essa é uma frase tremendamente primária e às vezes até injusta demais. Uma cobrança assim, né? Nem Cristo nos cobra assim. Nós só vencemos porque Ele venceu. A vitória dele é atribuída a mim. Eu não venço porque eu consegui vencer, mas a vitória de Cristo é atribuída a mim. Por isso que eu vou para o céu, não por mim mesmo. Mas o que eu estou introduzindo aqui é uma questão de que o grande conflito, irmãos, não envolve o mundo lá fora. O grande conflito, irmãos, acontece dentro da igreja do Senhor. Eu vejo muitas pessoas assim acompanhando as notícias do mundo, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos a eleição de um presidente americano, que é uma notícia extremamente importante. A mudança de um presidente americano. Nós estamos vivendo uma época também que as notícias sobre vacina, essas coisas todas, irmãos, elas chamam a nossa atenção. E algumas vezes eu vejo por aí as pessoas dizendo assim, nos principais jornais do mundo, New York Times, né, e tantos outros por aí, El País, da Argentina, aliás, El País da França, isso, Espanha, obrigado. Tem um outro da França, nem lembro. Aí a gente olha assim as principais notícias do mundo. Não para Deus. Não para Deus. Para Deus as principais notícias do mundo são o que acontecem com o povo de Deus. São o que acontece dentro da igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o juízo começa por dentro da igreja. Isso está na Bíblia. Vamos ler esse texto aí. 1 Pedro 4,17.
1 Pedro 4, versículo 17. Aqui diz assim, na minha tradução, não sei a sua aí, talvez diga algo semelhante. Diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você está percebendo que o primeiro olhar de Deus não é para o New York Times, não é para o El País, não é para nada desses, não é para as coisas do mundo. O primeiro olhar de Deus é para a igreja. A igreja não é coadjuvante, a igreja ela é a ator principal, atriz, né? Porque é feminino. A igreja é o palco, ela não é bastidores. A igreja, irmãos, é o palco onde se desenvolve o grande conflito. E eu posso dizer a você que nós somos os principais alvos do inimigo. E é por isso que nós temos que vigiar para não cairmos. E é por isso que a importância de você ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Sabe, queridos, esse conflito envolve a igreja. É o palco principal. É protagonista. Obrigado. A igreja ela é protagonista, né? Envolve a igreja. Envolve a mim, envolve você. E o convite de Jesus a nós nessa noite é para que nós cuidemos do nosso coração. É para que nós cuidemos da nossa vida. Para que o inimigo não tenha janela de entrada ou porta de entrada. Para que nós, irmãos, estejamos alimentados pela palavra de Deus. Não se alimente sabe, só com coisas que vão lhe entreter, né? Entretenimentos. Não se distraia, não fique o tempo todo com entretenimentos. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, porque é nela que temos o conteúdo espiritual que nos livrará dos dardos inflamados de Satanás. E aí é importante vir à igreja, é importante estudar a Bíblia, é importante você buscar a Deus em oração todos os dias, todas as manhãs, é importante você ouvir a voz do Senhor. Então, o apelo de Jesus Cristo para mim hoje, para você também, é para que nós estejamos fortes na palavra. E que nós sondemos o nosso coração e não permitamos que vaidades, não permitamos que orgulho, vontade de vingança, ódio de qualquer coisa, não permitamos que estas coisas invadam o nosso coração. Esse é o apelo de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas já invadiu. Então Jesus pode tirar. Só Ele pode. Amém? Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que esse estudo sobre as consequências do pecado, te ajude também a olhar diferente para as pessoas, para as situações, para que você ore talvez por alguém e a gente possa viver melhor assim, né? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa semana na paz de Cristo. Eu agradeço aos irmãos por virem aqui ouvir a palavra, e também aos amigos da internet. Nós queremos orar por todos vocês, tá certo? Então é isso, meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer essa oração por nós. Eu também quero orar, queridos, pelas pessoas que estão doentes. Há muitas. Hoje a doutora Alice Dias me mandou a mensagem. Eu vou recordar aqui o nome da pessoa que ela me mandou. Acho que é o Guilherme, lembrei. Quero orar pelo Guilherme. Se um dia o Guilherme tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, vai saber que eu orei por ele. Eu quero orar também pelo irmão Vidal, irmão Jordani, para que o Senhor cure ele e possa com a mão dele, né, tirar o irmão Jordani dessa situação também. E pela nossa proteção de todos nós da igreja, né? Vamos orar. Senhor, aqui estamos, Pai,
diante de Ti, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. E estamos aqui, Senhor, abertos, com o coração aberto, Pai, para uma limpeza, Senhor. Para que o Senhor limpe qualquer sentimento que não venha do Senhor. Qualquer sentimento que não reflita a Tua vontade, qualquer coisa que não seja boa em nosso coração. Para que nós possamos, então, Senhor, termos as portas do coração todas fechadas, para que o inimigo não consiga a entrada. E a nossa vida prossiga nas Tuas mãos, e Cristo vivendo em nós para nos tornar pessoas melhores a cada dia, e nos preparar para irmos para o céu, vivermos a eternidade junto contigo. Pai, nós queremos também colocar em Tuas mãos as pessoas doentes. Queremos, Senhor, pedir por elas, pedir pelo irmão Guilherme, por esta pessoa que está doente. Se for Tua vontade, Pai, ele seja curado, é para isso que nós oramos. Mas, sobretudo, que a Tua vontade seja feita. Também pedimos pelo irmão Jordânio, oramos pela cura dele, Pai. E assim, Senhor, por todos os irmãos, por todas as pessoas, pois sabemos que só o Senhor tem o poder. Pedimos pelas mãos dos médicos, que o Senhor abençoe, Senhor, as mãos dos médicos que tratam dessas pessoas, pelos enfermeiros, pelas pessoas que limpam o hospital, que o Senhor abençoe eles para curar, mas também, Senhor, que o Senhor proteja eles, pois estão na linha de frente, enfrentando o mal, e eu tenho certeza que, se guardados por Ti, eles não precisarão temer nada que possa acontecer, porque o Senhor enviará ordens aos Teus anjos para os guardarem. Colocamos tudo em Tuas mãos. Agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite aos amigos da internet. Que a paz de Cristo nos acompanhe.